Bom dia, meu nome é Luciano Conte, eu estou gravando vídeo para o concurso PSS do Estado do Paraná para o ano de 2023. Dentro do tópico de calorimetria, eu vou falar sobre mudança de estado físico da matéria. A matéria se apresenta para nós em 5 estados diferentes, onde 3 deles é mais comum ao nosso cotidiano e 2 deles é meio assim, digamos, que obscura a nossa realidade cotidiana. Os 3 estados que fazem parte do nosso cotidiano: estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Temos ainda o estado condensado, também conhecido como condensado de Bose-Einstein. É um estado que se caracteriza por ser extremamente frio, onde os átomos que compõem uma amostra de uma matéria submetida ao condensado de Bose-Einstein, eles decaem ao mesmo estado quântico. E temos o estado de plasma. O estado de plasma é o inverso do condensado de Bose-Einstein, porque é um estado extremamente quente, onde há tanta energia no sistema que os átomos que compõem a amostra de matéria submetida a esse estado, eles sofrem ionização, ou seja, o átomo perde completamente seus elétrons. Então você tem um monte de núcleos com um monte de elétrons, todos em uma sopa, sem conseguir formar um átomo estável como nós o conhecemos, que é um núcleo positivo orbitado por elétrons, suas partículas negativas. Para a mudança de estado, nós vamos trabalhar somente com os estados conhecidos, mais usuais para nós, digamos assim. Então você pode ter mudança do estado sólido para o estado líquido e do estado líquido para o estado de vapor ou gás, se você fornecer energia para o sistema. Energia na forma de calor, como vimos anteriormente nas outras aulas. Tá? Então, para passar do estado sólido para o estado líquido, você tem um processo de fusão. Do estado líquido para o estado de vapor, você tem a vaporização. O caminho inverso também pode acontecer se você retirar a energia do sistema, ou seja, você retirar calor do sistema. Então, o estado de vapor você pode vir para o estado líquido, e esse processo é a condensação, e do estado líquido você pode vir para o estado sólido, é o processo de solidificação. Você tem também a possibilidade de passar direto do estado sólido para o estado de vapor, sem passar pelo estado líquido. Esse processo é conhecido como sublimação. E você também pode fazer o caminho inverso, vindo do estado de vapor direto para o estado sólido, e esse processo é a ressublimação. Então, na sublimação e ressublimação, você não passa pelo estado líquido. Tá? Em uma noite orvalhada, a gente tem o processo de condensação. O vapor d'água presente na atmosfera da Terra, entrando em contato com folhas de árvores que estão em uma temperatura menor, ele se condensa e vira o orvalho. Toda vez que a gente coloca água na geladeira para virar gelo, para solidificar, a gente tem um processo de solidificação. Quando nós retiramos o gelo da geladeira e deixamos ali em cima da mesa, você tem um processo de fusão. E a água, na linha do Equador, de rios e mares, você tem a maior taxa de vaporização do planeta Terra devido à incidência dos raios solares, a região onde mais incide radiação solar. Então você tem uma alta taxa de vaporização. Nesse processo aqui, nessas mudanças de estado, eu falei sobre inserção ou retirada de energia. Essa inserção ou retirada de energia está relacionada com o calor que nós podemos fornecer ou retirar do sistema. Tá? Quando você só tem aumento de temperatura, sem ter mudança de fase, você está falando sobre o calor sensível. É aquele calor que fornece o aumento de temperatura. E ele é regido por essa equação, Q igual a mc delta T, onde Q é a quantidade de calor, M é a quantidade de massa que você tem na amostra, C é o calor específico da substância e delta T é a variação de temperatura causada devido à inserção dessa quantidade de calor. Vale lembrar que o calor específico da substância ele foi padronizado em relação ao calor específico da água. Tá? Todas as substâncias vão ter o seu valor específico para calor específico. Tá? Mas todas foram estipuladas a partir do calor específico da água. Quando você tem mudança de fase, tipo do sólido para o líquido, do líquido para o vapor, você está falando de uma outra forma de calor. É o calor latente. A palavra latente provém do latim, latens, e significa oculto, ou seja, aquele calor oculto, que ele se manifesta somente provocando a mudança de fase na substância. O que esse oculto se relaciona? Se você tem, por exemplo, uma amostra de gelo que você retira da geladeira e coloca em um recipiente em cima de uma mesa, você vai ver que com o passar do tempo, esse gelo ele vai fundindo e virando água.
Vamos supor que o gelo esteja a 0 graus Celsius. Enquanto você tiver nessa amostra 1 miligrama de gelo ainda, toda essa água vai permanecer a 0 graus Celsius. Ou seja, ele não provoca mudança de temperatura, ele provoca mudança de fase. Só a partir do momento que toda a água, todo o gelo virou água, aí sim você vai ter um aumento de temperatura. Até então você não tem aumento de temperatura. Então o calor latente é responsável somente pela mudança do estado físico. E ele é regido por essa equação, Q igual a M vezes L, onde Q é a quantidade de calor, M é a massa da substância e L é o calor latente. Calor latente você pode ter em 4 situações diferentes. Calor latente de fusão, calor latente de vaporização, calor latente de condensação e calor latente de solidificação. Vale lembrar que calor latente de fusão e calor latente de solidificação, eles apresentam o mesmo valor. A diferença é que você insere ou retira a energia do sistema. A mesma coisa acontece com o calor latente de vaporização e de condensação. Calor latente de vaporização, insere energia no sistema. Calor latente de condensação, você retira energia do sistema. Para representar como funciona isso na prática, vamos resolver esse exemplo. Qual é a quantidade de calor necessária, total de calor, para transformar 300 gramas de gelo a menos 30 graus em 300 gramas de vapor da água a 150 graus. Então, olha só, eu tenho como dados o calor específico do gelo, 0,5 calorias por grama vezes graus Celsius, calor específico da água, 1 caloria por grama vezes graus Celsius, do vapor d'água, 0,48 calorias vezes grama, divididos por grama vezes graus Celsius, calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama, e calor latente de vaporização, 540 calorias por grau Celsius. O que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que aquecer o gelo, ou seja, trazer ele de menos 30 graus, até 0 graus. Então, olha só, calor responsável pela mudança de temperatura é o calor sensível, regido por Q igual a MC delta T. Substituindo os valores, eu encontro que para fazer isso eu preciso de 6.000 calorias. Segunda etapa, eu tenho que fundir o gelo, provocando mudança de estado. Para mudança de estado, eu tenho calor latente de fusão, regendo essa etapa do sistema. Calor latente de fusão, 80 calorias por grama, multiplicado pela grama, eu vou ter 24.000 calorias necessárias para fundir o gelo e transformar tudo em água que está a 0 graus. E aí eu tenho a terceira etapa, aquecer a água de 0 até 100 graus. Então o calor específico da água é 1, a massa é 300, multiplicando eu vou encontrar 30.000 calorias. A quarta etapa é vaporizar essas 300 gramas de água. Para vaporizar, eu estou mudando de estado, do líquido para o gasoso. Então é o calor latente que eu vou ter que estar usando. Calor latente de vapor é 500 calorias por grama. Multiplicando, eu vou encontrar que para fazer isso eu preciso de 162.000 calorias. E a quinta etapa é pegar essa quantidade de vapor e aquecer até 150 graus. Para aquecer é o calor sensível. Colocando os valores e multiplicando, eu encontro 7.200 calorias. A quantidade de calor total necessária para fazer esse processo é a quantidade de calor, é a soma de todos os calores envolvidos. Então eu vou somar o calor em Q1, em Q2, em Q3, em Q4 e em Q5 e vou encontrar 229.200 calorias. Se eu fizer uma representação gráfica de todos esses calores, olha só, calor, a quantidade de calor Q1, eu estou vindo de menos 40 para 0 graus, então eu aqueci o gelo, aqui é gelo ainda. De 0 graus eu vou transformar em água a 0 graus, eu vou ter o Q2. De água a 0 graus eu vou transformar em água a 100 graus, eu vou ter o Q3. De água a 100 graus eu vou transformar em vapor a 100 graus, que é o Q4. E de vapor da água a 100 graus eu vou transformar em vapor da água a 150 graus, que é o Q5. E com isso eu encerro o meu vídeo.